Então vamos lá. Senhor Deus eterno que está nas alturas, somos te gratos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Neste momento nós vamos abrir a tua palavra, Pai. A tua santa palavra. Que ela fale aos nossos corações, que somente ela fale. Que nós possamos ser pessoas que, ao ouvir a tua palavra, nós possamos colocá-la em prática. Que ela possa fazer diferença na nossa vida e na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Humildemente nós pedimos, não porque haja mérito nenhum em nós, mas em nome de Cristo Jesus que morreu na cruz. Amém. Vamos lá. Então, aqui, compartilhar tela. Então, hoje nós estamos falando sobre a Igreja de Deus na Bíblia. Será que Deus tem uma igreja? Uma igreja? Uma denominação? Uma igreja? Será que existe a certa? Será que existe aquela que é errada? Então, vamos ver. Hoje existem milhares de igrejas pelo mundo, e todas elas dizem possuir a verdade. Porém, aí surge uma pergunta frequentemente. Se a palavra de Deus é única, se o Espírito Santo guia todos em unidade, por que existem tantas denominações? Né? A palavra de Deus nos revela dois pontos importantes. Primeiro, existe uma igreja remanescente descrita em Apocalipse 12:17. Segundo, existe sim a Babilônia, que representa denominações religiosas que preferem seguir conceitos de homens do que seguir a Bíblia. E esse Deus diz: sai dela, povo meu. Ou seja, vai existir a Babilônia, que é a mistura do que você quer, com aquilo que você gosta, e tem a Igreja de Deus. Só que da Babilônia, Deus diz: sai dela. Aquele que é meu povo, sai dela. Então vamos lá. Quem é o fundamento da igreja, Renata? Pega aí. 1 Coríntios 3:11. Pega aí, ô João, pega Mateus 16:18. Pode ler? Pode. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ou seja, o fundamento de qualquer igreja, e nós não estamos falando agora de denominação, mas nós estamos falando o quê? Que o fundamento de qualquer igreja que se diz, né, a igreja de Deus, precisa ter Jesus Cristo como a pedra principal. Bom, a gente já começa a eliminar um monte de coisa aí, né? Tem alguns que Jesus Cristo não é a pedra principal, tem alguns que colocam Jesus Cristo como uma das pedras principais, tem umas que negam a existência de Jesus Cristo. Bom, então se você acredita que esta é a palavra de Deus, algumas coisas já são eliminadas aí. Então diz lá, ó, Jesus é o fundamento da sua própria igreja. Em um diálogo com Pedro, ele deixou bem claro que os poderes do mal não prevaleceriam contra ela. Leia aí, Mateus 16:18. 16:18. Uhum. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Coisa importante. Algumas denominações usam este verso erroneamente para dizer que o Pedro foi o primeiro papa. Vamos ler de novo. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão.
Primeira coisa importante, no original não tem o E. Tá? Vou até pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui a Bíblia no original, né? Aqui, ó. New tab. Vamos pegar aqui. Aqui. Mais um aqui. Aí a gente vem aqui e coloca Bible Hub. Bible Hub. Opa. Não. Sai. Não é isso que eu quero. Aqui, ó. Vamos ver se agora ele vai. Beleza. Então, eu tenho que deixar um pouquinho maior aqui, porque eu também dou estudo para tias da Renata e elas não conseguem enxergar ali, né? Muito bem, quando eu coloco pequenininho. Então, eu tenho que dar uma aumentadinha, né? Então, interlinear, a gente Eu vem tô aqui. quase isso. Eu tive que até que pôr o óculos hoje, ó. Ó, tá vendo? Você daqui a pouco não é a tia Lela, a tia Zeza, a tia Rene, a tia Rere, Mateus, desculpa, 16, 18, né? Então vamos lá. Mateus 16, 18. Ó. Então vamos lá. Olha aqui, ó. Eu agora digo para você que você é Pedro. Na verdade, guarda essa palavra aqui, ó. Petros. E olha este original aqui, ó. Este com este. Tá? Olha este com este. Ok? E aí diz o seguinte, ó. Conjunção. Opa. Volta aqui, filho. Volta aqui, ó. Cai. Em alguns dizem, olha só. Em alguns lugares, a conjunção é e, ok, mas olha só, então, também, da mesma forma. Então, esta conjunção que está aqui, você pode colocar da mesma forma. Então, vamos lá. O que eu quero dizer aqui? Este nome Petrus vem de Petra. Petra é pedra. Ok? O nome, inclusive, outro nome dele era Cefas, que é de Cefas também é pedrinha, pedregulho. Então, o nome Pedro era pedra. Aqui, o que Jesus está fazendo? Jesus está fazendo um trocadilho. Jesus está falando o seguinte: eu sei que você também é pedra, porque o nome dele é Pedro. Só que sobre esta pedra, quem é a pedra? Cristo. Sobre esta pedra eu vou edificar a igreja. Tanto é que João entendeu isso, desculpa, que Paulo entendeu isso, que ele escreveu ali. Que Jesus não estava falando de Pedro. Ele estava falando dele mesmo, só que ele estava fazendo um trocadilho com o nome. Falando assim, você é pedra, né? Mas é sobre essa pedra aqui, ó, que eu vou edificar a minha igreja. Então, ele fala assim, ó, minha igreja. Então, os portões de Hades, né, do inferno, não vão prevalecer contra isso. Contra quem? Contra ele. Os portões do inferno não prevaleceriam contra Jesus. Ele ganhou da morte. Ele venceu a morte, não Pedro. Algumas pessoas usam isso daqui para dizer, tá vendo? Pedro foi o primeiro papa para dizer, né, que ele iria vencer a morte. Não. Ele diz o quê? Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu.
O que isso quer dizer? Jesus disse que ele iria enviar o Paracletos. O que é o Paracletos? É o Consolador. E Jesus sabia que em alguns lugares eles não seriam bem recebidos. Inclusive, ele falou: se vocês chegarem no lugar e vocês não forem bem recebidos depois de vocês quererem dar a mensagem, você pode chacoalhar o pó das suas sandálias e nunca mais voltar lá. Ou seja, pode desligar aquilo do céu. A sua parte você fez. Diz aqui, ó, após a sua ascensão, Jesus delegou aos profetas e apóstolos, ou seja, deixou com que eles fizessem isso. Vamos pegar lá? Renata, pega 2 Coríntios 10, 8 e João, você pega Gálatas 2, 9. Vou pegar Efésios aqui. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para a destruição vossa, não me envergonharei. Ou seja, ele estava. Lê para mim de novo, por favor. 2 Coríntios 10, 8, isso mesmo? Isso. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para a edificação e não para a destruição vossa, não me envergonharei. Muito bem. Quando ele estava falando aqui sobre glória, ele estava se referindo que a ser exaltado? Não, ele estava falando sobre a glória de Jesus, a glória que Jesus falou. Pai, agora é necessário que a glória de Jesus seja manifesta para que eu glorie o Pai. Só que logo depois disso, Jesus foi preso, torturado e morto. Então, o que ele estava falando aqui? A glória que ele estava dizendo aqui era justamente o quê? Ainda que eu me glorie um pouco mais a respeito da nossa autoridade, ou seja, ainda que eu sofra um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos deu para edificação, ou seja, eu vou sofrer, Deus me deu autoridade, deu, mas eu vou sofrer por causa disso. E eles sabiam que todos eles sofreram por causa disso, né? E ele diz aqui, mas mesmo que eu sofra, eu não vou me envergonhar. Eu não vou me envergonhar disso, não. Então, Deus delegou isso para eles. Deus deu os poderes para eles através do Espírito Santo. Jesus falou que ia mandar. Só que eles falaram que ele falou, ó, vocês vão passar perrengue. Vocês vão ter autoridade? Vão, mas o pessoal vai te odiar. Vai querer te matar, vai te perseguir. Gálatas 2:9, o que diz lá? E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, derramos as destras em comunhão comigo e com Bernabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Muito bem. O que ele estava falando ali? Ele estava falando de qual que é? Tiago, Pedro e Paulo, é isso? Tiago, Cefas e João. Tiago, Cefas e João. Tiago, Cefas, Pedro. Cefas é Pedro. E João. Oh, desculpa aí. Falei Isso João, né? mesmo. João, tá certo. João, tá certo. E João. Ele falou: esses são as colunas. E eu tô chegando também para ajudar. Mas as colunas desta igreja são eles, porque Jesus falou que eles seriam. Inclusive falou diretamente para Pedro, né? Então, assim, ali começou a igreja. A base da igreja foram aqueles que foram nomeados por Cristo. Diz o seguinte, que Jesus também daria autoridade para transmitir os seus ensinos. Ó, Efésios 2, 20 e 21 diz o seguinte, ó. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo a principal pedra angular. Nananã. Olha só.
Aqui, ó, Efésios 2, 21. É, 2:21? 2:20, né? Não, 2:20. Olha aqui, ó. Ah, tendo construído sobre a fundação dos apóstolos e dos profetas, sendo ele a pedra angular. O que que é pedra angular? Você sabe o que que é uma pedra angular? Não? Então tá. Quando você ia construir uma cidade, e você ia ou começar um templo, alguma coisa grande, você não tinha esquadros, você não tinha trigonometria, né? Ainda daquele jeito. Claro que eles não eram burros, mas o que a gente tem hoje de ferramenta, eles não têm. Nível a laser, o que quer que seja. Então, o que que eles faziam? Eles pegavam aquelas pedras, eles pegavam pedras e cortavam ela em ângulo de 90 graus e colocavam essa pedra, por exemplo, para determinar onde seria o ângulo entre a rua, entre um bloco e outro. Então você colocava uma pedra ali. Então aquela pedra era a pedra guia de todo o processo de confecção da cidade, do templo, do monumento, porque era ali, ó. Começa daqui, vem para cá, então você tinha as pedras angulares, porque elas estavam no ângulo e elas faziam justamente o que seria ali o começo e o fim. Então, quando diz aqui que Jesus é a pedra de esquina, a pedra angular, é isso que ele quer dizer. A pedra que mostra o caminho, que determina o caminho. E olha só, ele está dizendo aqui que Jesus é a pedra de esquina. E Jesus falou: eu que sou a pedra. Você é pedra, né? Seu nome é pedra. É, mas eu que sou a pedra. Eu que sou a pedra de esquina. Eu que sou a pedra angular. E sobre essa pedra aqui, eu vou construir o templo. Eu vou construir a minha igreja. Era comum você ter uma pedra de esquina para a construção de templos. Então, quando Jesus falou, eu sou a pedra de esquina, eu sou a pedra angular, eu sou a pedra que eu vou construir o templo, eles entendiam o que que era, porque estava dizendo, eu sou a referência, eu sou a base, eu sou o alfa, começo da construção. A base, o alicerce, tá? E Jesus deu autoridade para eles, ó, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular, nele todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Agora vocês entendem o que ele quer dizer nesse verso, né? E ainda diz aqui no 22, ó, e nele também vós juntamente sois edificados para a morada do Espírito Santo. Então agora vocês entendem por que que usou isso. Por que que ele fala de edificado, pedra angular? Porque era o processo de criação de um novo bairro, criação de uma igreja, criação de um templo, criação de um pretório, né, que é uma prefeitura, não interessa. Você começava o quê? Determinando com as pedras angulares, o centro. A partir daí você tinha as medidas. Qual que é o importante aqui? Nós deveríamos o quê? Manter a doutrina que Jesus passou pura. Vamos lá, ler Tito 1:9. Depois de Hebreus. Depois de Timóteo, tá? Desculpa, antes de Hebreus, perdão. Exatamente antes de Hebreus. Tito
tá? 1:9 diz o seguinte, ó. Deve você reter firme e fiel a palavra, que conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar na sã doutrina, como para convencer aqueles que se contradizem. Ou seja, o que ele está falando aqui? Como é que eu combato, entre aspas, pessoas ou igrejas que estão falando, que eu acho que estão falando a mentira? Como é que eu combato isso? Com a Bíblia. Com a própria Bíblia. Né? Com a própria verdade, com a própria doutrina. E aí vem aqui. Que característica possui a igreja verdadeira? Pega lá, João. Primeira carta de Timóteo 3,15. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Muito bem. Então, a igreja de Deus deve guiar as pessoas para a coluna da verdade. Para os cristãos, a verdade é tudo aquilo que os profetas e apóstolos escreveram e que foi confirmado pelo próprio Cristo. Lembrando apenas que ele mesmo disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lembrando que olha só, quando ele disse que eu sou a verdade, lembra que nós lemos sobre o que é a verdade? A palavra de Deus é a verdade. Ou seja, ele estava dizendo que ele era o cumprimento da palavra de Deus. Ele era o cumprimento da palavra de Deus. Quando ele falou, eu sou a verdade, e nós lemos que a verdade é a palavra de Deus, porque a tua palavra é a verdade, então ele está dizendo que eu sou a palavra de Deus cumprida. Então, neste momento, tudo que aponta para Cristo, tudo que nos leva para mais perto de Cristo, deve estar ligado, obviamente, com a igreja verdadeira. Então, se uma igreja me leva para adorar outras pessoas que não é Cristo, se a igreja me leva para estudar outras pessoas, eu crer em outras pessoas que não é Cristo, esta igreja não é verdadeira. Tá? E aí diz ela, vamos lá, João 17:17, Jeremias 10:10, João 14:6. Então pega aí, Renata, João 17:17, o João vai pegar Jeremias 10:10, eu vou pegar João 14:6. Escreva algumas verdades que a igreja de Deus ensina. João 17:17. O que diz aí? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. O que é a verdade? A tua palavra. Então, uma coisa importante, a igreja verdadeira, ela aponta para a Bíblia, ela mostra a Bíblia, ela faz com que você vá até a Bíblia. Não é o que o pastor diz, não é o que o presbítero diz, não é o que o bispo diz. Ele fala, vai na Bíblia e olha. Confere, porque a palavra de Deus é a verdade. Jeremias 10:10, o que diz lá? Mas o Senhor Deus é a verdade, Ele mesmo é o Deus vivo, é o Rei eterno, do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Outra verdade, de que Deus, ele é a verdade e de que ele se indigna com as pessoas que não seguem isso. João 14:6 diz o seguinte: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Atos 4:2 diz o seguinte: Perturbaram-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jerusalém a ressurreição dentre os mortos.
Opa, li errado, é 12. É 12, é. Em nenhum outro a salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Ou seja, a salvação vem por Jesus Cristo. Essa é uma outra verdade. Ela não vem pelos seus atos, a perdição vem pelos seus atos, mas a salvação vem por Jesus. Minhas obras não me salvam, mas elas podem me fazer me perder. Ah, então se eu fizer tudo certo, eu vou ser salvo? Não, a salvação vem por Cristo. Mas se você fizer tudo errado, provavelmente você está sem Cristo e você está fazendo más obras. Né? João, leia aí, primeira carta de João, 5, 6 e 7. Renata, leia aí, Salmo 119 e 151. Então vamos ver o que diz outras verdades que a igreja de Deus ensina. 1 João 5, 6 e 7, Salmos 119, 151. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. É o Espírito, o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Muito bem. Os três são um. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Como assim o Pai, a Palavra? Ué, ele não disse que ele era o Verbo? Ele não era o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós? E não era o Verbo no princípio, antes da criação? No princípio era o Verbo, e o Verbo era com Deus, e o Verbo estava com Deus. Então, o Pai, o Verbo, que é a palavra, e o Espírito Santo. E os três são um, os três são Deus. Né? Vamos lá, Salmo 119, 151. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Todos os teus mandamentos são verdade. Ou seja, se todos os teus mandamentos são verdade, isso significa que os mandamentos de Deus são os mandamentos de Jesus, porque Jesus é a verdade também. E se todos os mandamentos são corretos, será que eu posso dizer que um é mais correto que o outro? Será que eu posso tirar um mandamento do outro? A igreja verdadeira prega as doutrinas bíblicas de forma autêntica, aceita a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, ensino dos profetas e dos apóstolos. E aí é que entra aquela profetas e apóstolos. Por que ele fala profetas e apóstolos? Porque ele está falando do Antigo e do Novo Testamento. Não é só dos apóstolos, não é só dos profetas. Se você, né, como a gente estava lendo aqui, né, aqui, ó, dos apóstolos, apostolon, também profeton, profetas. Lembrando que, quando a gente fala da lei dos profetas, nós estamos falando do Antigo Testamento. E os apóstolos, nós estamos falando do Novo. E quem que é a pedra de esquina dos profetas e dos apóstolos? Cristo. O Velho Testamento aponta para Cristo. O Novo Testamento fala sobre a vinda dele. Como é que você vai destrinchar os dois? Falar que um é mais do que o outro, ou que um é menos do que o outro? Como única regra de fé e prática, creia em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Entenda que a salvação é unicamente pela graça, através da fé. Então vamos lá, Efésios 2:8. Então Efésios 2:8 ele diz aqui, né? Tegar cariti estese sosmoi. Opa, não.
Vamos lá. Então, é pela graça que você é salvo, através da fé. E isto não por vocês, mas é dom de Deus. Né? Vocês, o que? Eu estava lendo grego, vocês o que? Vocês acham que é tegar, careti, estes, né? Vocês acharam que eu estava falando em línguas. Não, estou lendo grego aqui. Tá? Então, olha só. E isso não é de vocês mesmos. Não vem. Ou seja, a sua fé, o fato de você ser salvo, não vem de você, não. É dom de Deus. O que é interessante você ver? Você vê aqui que o símbolo de Teó, de Deus, você adicionou aqui, ó, é. Esse é não existe. Olha aqui, ó. Vocês mesmos, Rimon, Teol, Doron. E o que ele diz aqui? É Deus quem te dá. É Deus quem dá. Ou seja, a oportunidade de me salvar e a oportunidade de eu ter fé em Cristo foi porque Deus deu Cristo e Deus me dá a oportunidade. Diz inclusive aqui, ó, ensine a perpetuidade da lei de Deus e entenda que a obediência é um ato de amor a Deus. Então vamos lá. Mateus 5:17. Mateus 5:17, João. E a Renata vai pegar João 14:15. Só um minutinho, por favor. Lê aí pra gente. Mateus 5:17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Abirrogar, né? Quebrar. É verdade. Destruir. Então vamos lá. Lei e não vim para rogar a lei e os profetas. Bom, você já sabe o que significa isso. Ele falou que eu não vim para destruir o Velho Testamento. Creia em Deus Pai, né? Entenda que a obediência é um ato de amor a Deus. João 14:15. Leia aí pra gente. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Muito bem. Como é que eu mostro que eu amo a Cristo? Eu guardo os mandamentos dele. Até porque ele disse que ele não veio para quebrar nada. Então a pergunta aqui agora é: muito bem, a gente sabe quem é a Igreja de Deus, quais são as características dela, muito legal, muito bacana, top. Mas a pergunta agora é: qual é a missão da igreja? Hã? Qual é a missão da igreja? Mateus 28, último capítulo de Mateus, se eu não me engano. 19 e 20. Os últimos dois versos. Alguém pega aí, pode ler. Eles são Ah, muito engraçadinhos. eu tava lendo. Não, e o Léo já tava ali pronto, eu jurava que ele ia ler. Eu também. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Muito bem, vamos esquadrinhar. Nossa, que palavra bonita. Vamos esmiuçar, vamos analisar
esses versos. Ele diz aqui, ó, ide e fazei. Ide e fazei o quê? Discípulos. Ide e fazei discípulos. Só aqueles da Judéia? Não, todos os povos. Então, pode ser um judeu, um samaritano, um egípcio, um romano, pode ser um católico, pode ser um presbítero, pode ser um espírita, pode ser um candomblé, pode ser um umbanda, pode. Ide e fazer discípulos de todos os lugares, de todos os povos. Você simplesmente, né, se a pessoa aceitar, você vai batizá-la em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vai batizar em nome dos três. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Importantíssimo essa parte, porque está dizendo que sim, você vai ter consequências e você vai ter que guardar coisas que ele também guardava. Ah, não, o sábado é só para os judeus. Ah, não, esse negócio aí era só para o Velho Testamento. Jesus não veio para fazer isso. Os últimos versos que Jesus falou foi ensinando-os a guardar as coisas que eu guardei, que eu te mandei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Não foi isso? E certamente estarei convosco todos os dias. Muito bem. Todos os dias quer dizer o quê? Todos os dias. Ai, Léo, para de ser redundante. Não, 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 vocês não estão entendendo. Ele falou que ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Verdade? Não. Ide e fazeis discípulos de todos os povos, batizando-os, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E então, certamente, eu estou convosco todos os dias. Ou seja, o que isso quer dizer? Eu quero ter Jesus comigo? É bom eu seguir os mandamentos que ele me deu e, e trabalhar pela obra de Cristo. Senão, eu vou estar sem a presença dele. E se eu não estou na presença de Deus, de Jesus, eu estou na presença de quem? Não tem meio termo. Se eu não estou na presença de Cristo, eu estou na presença do inimigo. E ele falou: se você for lá pregar, fazer a sua parte, levar a minha palavra, seguir, levar outras pessoas, eu vou estar com você até o último dia da sua vida. Até a consumação do século. Tá, e se eu não estiver guardando os mandamentos, se eu não estiver seguindo a Deus, se eu não estiver fazendo coisa pela igreja, para que a mensagem, não a igreja, não estou dizendo a denominação, mas para que a igreja de Cristo, que o amor de Cristo prospere, se eu não estou falando sobre isso, se eu estou fazendo o que eu quero, se eu não estou guardando os mandamentos, então, então temos um problema. Então a missão da igreja é anunciar o evangelho a todo mundo. Em Apocalipse 14, 6 e 12, né? Diz isso. Encontramos a essência dessa mensagem. Vamos lá? Apocalipse 14, Renata. Apocalipse 14, 6, 12. A mensagem, a tríplice mensagem angélica. É 6 a 12, né? Uhum. Primeira voz. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: Dá uma pausa Temei a... aí.
Você está vendo que é a mesma mensagem que Jesus falou? Para você proclamar para todos os povos, todas as tribos, todas as línguas, todas as nações. Outra coisa, ele falou, é para você anunciar o quê? Aquilo que eu tenho vos mandado. Para você fazer com que eles guardem aquilo que eu guardo, aquilo que eu ordeno. E aqui fala assim, ó, tendo um evangelho eterno a pregar. Ou seja, o que que isso quer dizer? O que que é uma coisa eterna? Que não tem fim, parça. Ou é até que acabe. Porque ele fala lá em Mateus, deixa a sua mãozinha em Apocalipse e volta lá em Mateus 28. Em Mateus 28, ele fala o seguinte, ó, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco até a consumação dos séculos, até o fim. Então, o que que é a mensagem? A mensagem é até o fim, até quando Jesus voltar. Essa é a eternidade do evangelho. Se você quiser tirar mais uma dúvida, pega aí, deixa a mãozinha ainda em Apocalipse, vai lá em segunda carta de Timóteo. Segundo Timóteo. Pega aí, segunda Timóteo 1:9. 1:9 diz o seguinte, o segundo, um pouquinho antes no 8 ali, ó. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor Jesus, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes antecipa comigo das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. O Evangelho de Jesus Cristo é eterno. Como assim que é eterno, Léo? Eu não estou entendendo, Léo. Não estou entendendo. Tá bom. Deixa a mãozinha em Apocalipse. Vai lá para Gênesis. Vai lá para Gênesis 3:15. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. O descendente vai ferir a cabeça da serpente. E a serpente vai ferir o calcanhar do filho, do descendente. Bom, o que isso significa? Significa o seguinte: se uma cobra te pica o calcanhar, dói, é ruim, é bem complicado, mas você não morre. Agora, se alguém dá uma paulada né, na cabeça da cobra, é mortal para a cobra. E é isso que ele está falando aqui. Olha só, a primeira promessa que Jesus fez, que Deus fez para a humanidade, lá em Gênesis, logo depois que eles pecaram, é de que ele ia enviar alguém que ia, embora a serpente fosse picar, entre aspas, o tornozelo, o calcanhar do descendente, ele ia pisar na cabeça. Então, o evangelho de Jesus é eterno. Então, lê para mim de novo o verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação e tribo e língua e povo. Muito bem. Então, agora nós já entendemos por que é o evangelho eterno, o que ele vinha proclamar, por que era para cada língua, tribo e nação, que era em concordância com Mateus 28:19. Tá, vamos lá, 7.
dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Muito bem. Então, primeira mensagem do anjo: teme a Deus, porque ele é o Criador. Ele que fez a fonte das águas, o céu e a terra, o mar. E sabe o que aconteceu? Chegou a hora do juízo dele. Essa é a primeira mensagem angélica. Continua. A segunda, seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Muito bem. Babilônia vem de Babel. Babel quer dizer confusão. Quando os homens acabaram de sair um pouco tempo depois do que teve pouco tempo depois para a história, né? Para a gente, obviamente, seria bastante tempo depois. Algumas dezenas ou quase centenas de anos depois que acabou o dilúvio, os homens se proliferaram de novo a ponto de construírem cidades, e eles falaram o seguinte: olha, vamos construir uma torre aí bem alta, porque se Deus mudar de ideia e quiser destruir o planeta de novo, a gente consegue subir na torre, né? Com água. E aí Deus, no meio daquilo ali, ele disse que foi uma das poucas vezes que diz que Deus veio ver o que estava acontecendo. E aí ele viu que o pessoal estava fazendo isso. Não que ele não soubesse, mas acho que ele queria, tipo assim, ó, eu fui lá, eu vi, tá? E aí ele viu isso e ele falou, então tá bom, então vou complicar, eu vou divergir, eu vou confundir vocês. Então, naquilo ali se tornou o que? Babel, confusão. Dali saiu um negócio que foi a Babilônia. Babilônia. A Babilônia era o reino também de muitos deuses. A Babilônia, ela tinha um costume de que quando ela invadia um lugar, ela aprendia um pouco do que eram os deuses daquele lugar, mas trazia as pessoas também para misturar com os deuses delas. Por isso que era uma mistura louca. Ah, você quer adorar o Deus não sei o quê? Tudo bem, mas tem o nosso Deus aqui também, você vai ter que adorar, porque senão você vai morrer. Você pode continuar seguindo o seu, mas você vai ter que adorar o nosso também. Então, quando diz aqui, ó, caiu a grande Babilônia, que deu a todas as nações de beber o vinho da sua prostituição, na Bíblia, por várias vezes, a prostituição significa doutrinas. Por isso que a igreja de Deus é tida como a mulher virgem. Por quê? Porque é uma doutrina sem mistura, é a doutrina pura que Deus deixou, a doutrina pura que Jesus deixou. Já a prostituta, o que quer dizer? Que ela teve várias doutrinas misturadas, várias coisas misturadas com eles. Então era uma prostituta. Então não é puro. E por que é o vinho misturado? Porque vinho misturado era justamente mais uma coisa para dizer o quê? Ah, é tão docinho, é tão gostoso de beber. Ah, que gostoso, mas no fim te deixa embriagado. No fim é a morte. Então, esse monte de doutrina aí, que fica falando esse monte de coisa maravilhosa, que no fim Deus está falando que é Babilônia. E vai chegar um momento que ele vai falar, a verdade apareceu, hein? A verdade apareceu. Caiu a grande Babilônia. Com esse monte de doutrina que vocês têm aí. Vamos lá, segue o 9. A terceira voz. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz:
Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá o vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Muito bem, então olha só, calma aí. Então ele está dizendo aqui, ó, o terceiro anjo, que é a terceira mensagem, eu não vou estudar Apocalipse com vocês aqui, né? Porque obviamente ia demandar bastante tempo da gente entender cada parte aqui. Mas ele diz aqui, ó, o terceiro anjo ia dizer com grande voz: se alguém adorar a besta na igreja, na profecia, significa poder religioso ou civil. Neste caso, a imagem da besta ela se forma quando o poder político se junta com o poder religioso. Então ele diz: quem adorar a besta, ou a sua imagem, a imagem da besta é uma pessoa que tem o poder religioso e o poder civil. Esta é a imagem da besta. E quem que coordena a imagem da besta? A besta. E quem é a besta? O dragão, o demônio, o tinhoso, o Satanás, a serpente, o devorador. Ou seja, a besta coordena uma pessoa que é a sua imagem e algumas pessoas que têm o poder religioso e o poder civil na mão e as pessoas vão adorá-lo. E hoje nós temos algumas pessoas que são chefe de Estado e chefe religioso. Chefe de Estado e chefe religioso. E aqui diz o seguinte: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na sua mão, aí vem aquelas pessoas, então a gente vai ter escrito 666 na testa, os filhos do demônio. Não, cara, para de ser besta. Besta, entendeu? Para de ser besta. Quando você recebe um sinal na testa, quer dizer que na fronte, quer dizer que você concorda com aquilo, você conscientemente acha que aquilo é certo mesmo. Quando você recebe na mão, quer dizer que você pode até não concordar, mas você está só fingindo que concorda. É só na mão. Quer ver um exemplo muito simples? Aconteceu na pandemia. Teve gente que não queria se batizar, que não queria se vacinar. Achava que vacina não servia para nada. Eu não estou aqui para julgar isso, tá? Eu estou aqui para falar de outra coisa. Se acredita ou não, se você vacinou ou não, problema seu. A questão não é essa. A questão é, tinha gente que falava assim, não, eu não concordo com a vacina tá errada, isso tá ruim, isso não tá certo, beleza. Mas aí a pessoa ia lá e falsificava um atestado de vacina. Na mão. Só para poder mostrar. O outro, ele defendia a vacina, falava a vacina salva vidas, a vacina é provado, e não sei o quê, e eu me vacinei, e eu acho que você tem que se vacinar na testa. Então, alguns tinham a marca da besta, da imagem, na testa, porque eles realmente concordavam com aquilo que estava sendo dito. Outros falaram assim, não sei se isso está certo não, mas eu vou fazer isso porque, né, só para não ficar ruim. Então, por isso que diz aqui o sinal na testa, o sinal na mão. Estas pessoas vão receber no dia do juízo o vinho de Deus sem mistura. Não vai ser docinho, não. Não vai ser gostoso. Não vai ser suave, não vai descer macio e reanimar, não. Diz aqui ainda que a fumaça do seu tormento sobe para todos sempre. Não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber
o sinal do seu nome. Agora lê o verso 12 e o verso 12, tá bom? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Muito bem. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé. Só que tem um detalhe aqui também. Essa tradução não está muito boa, não. Olha só. Revelation 14. Aqui, ó. Revelação 14, 13. Não, 12, né? 14, 12. Olha o que diz aqui, ó. Aqui está o endurance. O que é endurance? Perseverança, paciência, esperar. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. A fé, porque fala, ó, pistin, olha aqui, ó, pistin, certo? Fé. E o que é isso aqui? O que significa isso aqui? Lessou. Olha aqui, ó. De Jesus. Não é em. Não é em. Não é em. É de. Tá bom, Léo, mas qual que é a fé de Jesus? É a mesma fé que Jesus teve no Pai. Então, quem é os remanescentes? Quem são os remanescentes? Quem é a igreja que vai vencer? Quem é a perseverança? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e acreditam ou estão juntos com o Pai, tanto quanto Jesus estava quando estava aqui na Terra. Ah, meu amigo, aí muda o panorama. Aí muda. Porque não é só, eu creio em Jesus, então eu estou salvo, viva, aí, vamos para o céu, estou subindo, Pai. Não, 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 não. Você tem que ter a mesma fé que ele. Sede santos como eu sou santo. Como assim, cara? Eu nunca vou ter a mesma fé que Jesus teve. Então, talvez não, mas você tem que perseguir exatamente ela. É essa que você tem que ir atrás. Então, quando a gente fala aqui sobre Apocalipse 14, 12, que diz o quê? As pessoas que fazem parte da igreja de Deus são chamadas de santos. Na Bíblia, uma pessoa santa não significa que ela é infalível ou sem pecado, mas que ela foi separada por Deus e pertence a Ele. João, pega Daniel 7, 25, 27. Renata, pega 1 Pedro 2, 9. Pode ler E, aí. e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos dos Altíssimos, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos, e metade de um tempo. E o 27. Mas, e o reino e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e seu reino será um reino eterno,
e todos os domínios servirão-lhe e obedecerão. Muito bem, então aqui está dizendo que sim, existe um povo que foi separado, que sofreu uma desgrenha por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que aí a gente está falando de 1260 anos. Não vou entrar nesse mérito agora, tá? Mas esses 1260 anos estão dentro das 2300 tardes e manhãs. Isso aí é profecia de Daniel, é estudo de Daniel, é um outro curso. Um outro treinamento, tá? Mas o que eu estou querendo dizer aqui? Que existe um povo separado. Existe um povo, né? O que diz a primeira carta de Pedro 2:9? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Muito bem. Olha só. Então, sim, existe um povo separado. Inclusive, ele fala que esse aí é o meu povo, hein? Separado, nação santa, povo de Deus, sacerdócio real. Tem alguns que parecem mais o bobo da corte, né? Do que realmente sacerdócio real. Não sabe se fica com Deus, se vai para o mundo, se faz as coisas que é de Deus. Ah, não, eu gosto de Deus, Deus é 10, mas eu quero fazer isso aqui também, porque isso aqui também é mó bacana, né? Eu adoro comer isso aqui, eu adoro beber isso aqui, adoro usar isso aqui. Então você não está no sacerdócio real, nação santa, povo escolhido. Você está dizendo que é, mas não é. Inclusive no verso 8 anterior, está dizendo o seguinte, ó. Uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo. Tropeçaram porque são desobedientes à palavra, o que também para os que também foram destinados. Algumas pessoas escolheram ser pedra de tropeço, e ninguém tropeça fora do caminho. As pessoas tropeçam no caminho. Ninguém tropeça fora da igreja. Porque fora da igreja você já está fora. As pessoas tropeçam dentro. Então, a pessoa que está dentro da igreja ainda tropeça e faz os outros tropeçarem, né? Então diz aqui, ó, né? Esses são os remanescentes que permaneceram fiéis à Bíblia ao longo dos tempos. Está lá em Apocalipse 12, verso 17. Eu vou ler aqui para vocês. Então o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela. Quem são os filhos da mulher? Lembra que mulher significa igreja. Quem são os filhos da mulher? Os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Cara, a Bíblia fala tantas e tantas e tantas vezes de que o povo de Deus são aqueles que guardam os mandamentos de Jesus, e as pessoas vão na igreja e o pastor fala que você não precisa guardar os mandamentos. Meu Deus do céu! O meu povo perece por falta de conhecimento. As pessoas não leem a Bíblia. Isso que a gente está fazendo aqui por quase 1h30 já, no caso aqui 1h10. As pessoas não passam 1 hora estudando a Bíblia por dia. E aí elas sentam, ouvem qualquer groselha que o pastor que eles acreditam que está lá falando, fala qualquer groselha, porque na verdade muitas vezes o pastor ele quer o dinheiro. Qualquer groselha e você vai lá e engole isso. Porque é misturado, porque é docinho, porque é o vinho misturado, é gostoso. E aí Apocalipse, olha, Apocalipse fala assim, meu amigo, você que bebe desse vinho misturado,
que não é a sã doutrina, a doutrina pura, você vai provar o cálice da ira de Deus sem mistura. Tá gostosa a misturazinha aí da Babilônia, do vinhozinho docinho, que é gostoso e que te deixa bebo, mas você nem sente? Tá bom, mas se prepara. Então diz aqui, ó, estas pessoas guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 19:10 afirma que o testemunho de Jesus é o dom de espírito de profecia. Nós estudamos isso no último estudo. O espírito de profecia é o testemunho de Jesus. Ou seja, nos últimos tempos, a igreja remanescente de Deus, eu não estou falando de denominação, a Bíblia diz que a última igreja que estaria de pé, que o dragão irá contra ela, e que estaria de pé para receber a Jesus, quando ele viesse, é aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem o espírito de profecia. Sim. Não tem meio termo. É simples. E aí a pergunta que vem aqui, né? O que é necessário para fazer parte da igreja de Deus? O que eu tenho que fazer? Tá bom, Léo, eu quero fazer parte da igreja de Deus dos últimos dias aí que vai acontecer. Que bacana, que legal. Parabéns. O que você tem que fazer? Atos 2:38. Renata, lê aí. Atos 2:38. Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e a cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Muito bem, então são 4 passos para você ter certeza de que você vai fazer parte da igreja. Primeiro, arrepender. Segundo, ser batizado. Terceiro, ter os pecados perdoados, pedir perdão por eles. E é aquela história que a gente falou, né? Vai e não peques mais. Não é pedir perdão. Ai, Senhor, pequei de novo hoje. Ai, Senhor, fiz a mesma coisa hoje de novo. Ai, Senhor, olha eu de novo aqui pedindo a mesma coisa. Não, cara, pô, para. Uma hora Deus vai se irritar. Ai, Deus não se irrita. Já mostrei para vocês da história de Moisés, que Deus ficou bravo com Moisés e falou: ah, chega, vai. Chega. Já deu. Não vou mais argumentar com você. Então vamos lá. Arrependei-vos, seja batizado, peça perdão dos seus pecados e você recebe os dons do Espírito Santo. Não adianta. Você, para fazer parte da igreja de Deus, você tem que ter essas 4 coisas. Tudo de uma vez? Claro que não. Progressivamente. Primeira coisa é arrepender. Depois o quê? Ser batizado. Depois o quê? Começar a não querer pecar. Ter os seus pecados perdoados. Ter uma vida diferente, como a própria Bíblia diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Porque as coisas antigas já passaram. Aquele que está em Cristo não vive pecando. Não vos enganeis, filhinhos. Né? Então, não é que eu vou ser uma pessoa impecável. Não é isso. Mas cada vez mais que eu me aproximo de Cristo, eu deixo o mundo para trás. Senhores, presta atenção no que eu vou dizer. Se você está indo em direção de Cristo, você está deixando as coisas que o mundo faz. Se você está começando a fazer mais do que a maioria do mundo faz, você está indo para longe de Cristo. Não tem massagem. Ah, eu amo a Cristo, mas eu quero injetar aqui um. Ah, eu amo a Cristo, mas eu quero comer tudo que me interessa. Ah, eu amo a Cristo, mas eu não quero seguir os mandamentos. Ah, eu amo a Cristo, mas eu quero continuar. Então, você está indo na direção oposta.
A direção de Cristo é para lá. A direção de Cristo é você deixar essas coisas, não você procurar fazê-las. Eu acho um barato que quando você vai falar alguma coisa com algum cristão, ele fala assim, não, você não pode me julgar só porque eu tô enchendo a cara de fim de semana, só Deus pode me julgar. Eu não tô te julgando, eu não tô te condenando, mas eu estou dizendo, você está indo para longe de Cristo. Sim. Ah, mas você não pode dizer isso, porque eu posso estar melhor do que muitas pessoas. Tudo bem, mas você está se comparando com as pessoas que também são ruins. E você está indo para mais longe de Cristo. Por quê? No verso 19 do capítulo 3 de Atos diz o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério na presença do Senhor. Ou seja, não é só acreditar em Jesus, não é só dizer que o sangue dele tem poder, é você tem que se converter. O que é converter? Eu ando numa direção, eu faço a conversão e eu começo a andar para o outro lado. O que eu fazia, eu não faço mais. Se eu estou indo para a direita, eu converto para a esquerda. Inclusive, quem estuda para tirar carta de motorista sabe que existem alguns lugares onde a conversão é proibida. Você não pode mudar de direção, né? Marcos 16 afirma: aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Olha só, por que se eu não crer eu vou ser condenado? Porque a salvação não é pela minha obra. A salvação é por Cristo. A condenação é pela obra, mas a salvação é por Cristo. A condição para a salvação é aceitar Jesus como Salvador e passar pelo batismo. Era através desta cerimônia que as pessoas ingressavam na igreja primitiva. O batismo é uma demonstração pública de que as pessoas aceitam a Jesus e desejam fazer parte da sua igreja. E aí vem as perguntinhas, né? Ficou claro para você que Deus tem um novo povo escolhido para restaurar e pregar as verdades apostólicas? Você sente em seu coração que Deus deseja que você faça parte desse povo? Você deseja participar dessa igreja que prega as boas novas da salvação? Bom, nosso último estudo vai ser sobre o batismo em si. Qual que é a diferença aí do batismo nas águas e do batismo na cabeça, né, que algumas igrejas fazem, e aí a gente termina este estudo. Dúvidas, povo? Não? Então tá bom. Então nós vamos agora fazer uma oração aí para agradecer porque o Espírito Santo esteve conosco. Oremos. Pai querido que está nas alturas, obrigado porque tu enviaste o teu Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor deixou escrito quem é o teu povo na terra, para que nós não tenhamos dúvida. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Como o próprio Cristo disse, se você me ama, você guarda os meus mandamentos. E ele também completou dizendo, ide, pregai, tudo aquilo que eu tenho vos mandado, aquilo que eu também guardei. E assim eu estarei contigo até aquele dia. Senhor Deus, nós estamos aguardando aquele dia, Pai. Nós queremos estar em pé naquele dia. Nós queremos que naquele dia, naquele santo dia, nós possamos olhar para cima e agradecer e falar, este é o Deus a quem aguardávamos. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade que nós temos de pedir ainda perdão pelos nossos pecados. Para que nós tenhamos a marca do teu selo na nossa testa. Para que nós estejamos convencidos da justiça, do pecado e do juízo que é feito pelo Espírito Santo em nossa vida. Nos dê uma boa semana, Pai.
nos auxilie, nos guarde e nos proteja. Pedimos isso não porque merecemos, mas em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado, senhores. Um grande abraço. Até semana que Boa vem. noite. Obrigada, Boa Léo. noite. Até Tchau. semana que vem. Tchau, tchau.